Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Apesar da gente estar passando por um momento difícil, espero que todos estejam bem. Eu sou Fran, farmacêutica, né? Especialista em oncologia, sou membro da comissão de oncologia do CRF Bahia e essa noite eu estarei com vocês juntamente com uma convidada, falando um pouquinho sobre um tema bem relevante e interessante, né? Espero que vocês gostem. Já vi que tem algumas pessoas já entrando. Enquanto isso, eu vou aguardar mais um pouquinho para poder chamar a nossa convidada da noite, tá? Enquanto isso, eu vou convidar a farmacêutica Alessandra, né? Que ela vai estar conosco, discutindo um pouquinho sobre esse tema. Ela também é farmacêutica, ela é especialista em oncologia e também é membro da comissão de oncologia do CRF-BA. Olá, gente, boa noite. Como o Fran já deve ter me apresentado, meu nome é Alessandra, também sou farmacêutica, faço parte também da comissão do CRF, daqui da Bahia. E aí a gente veio hoje aqui para poder ter um bate-papo aqui sobre esse tema tão relevante nesse mês, mas que a gente vem conversando sempre, né? Então, espero que vocês gostem também durante as nossas falas, que vocês tiverem de pertinente para poder falar, perguntar, acrescentar alguma coisa também, fiquem à vontade. E Seja vai ser um bate-papo bem-vinda. bem descontraído também. Obrigada. Seja bem-vinda, Ale. Muito boa noite. Então, gente, nessa noite, como vocês sabem, o nosso tema, né, é saúde da mulher, cuidados no câncer de mama. Nada melhor que um mês, né, o mês de outubro, para representar bem isso, né? Estamos no mês de conscientização do câncer de mama, né? Uma campanha mundial que vem se tornando forte a cada ano, né? Vem sendo mais presente essa campanha em relação à conscientização da prevenção do câncer de mama e referente ao diagnóstico precoce, né? Então, hoje, juntamente com a Lei, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema. Sinta-se à vontade vocês para interagir com a gente, né? Fazer perguntas. Estaremos tentando responder as perguntas de vocês. Interajam conosco, pergunte. E vai ser um bate-papo bem descontraído. Qualquer dúvida, é só mandar a mensagem aí, tá bom? Então, eu convido a Alessandra para falar hoje sobre o tema, né? Juntamente comigo, saúde da mulher, cuidados no câncer de mama. Bom, para a gente começar a falar sobre esse tema, né? Nada melhor do que a gente trazer os dados epidemiológicos, que eu vou trazer bem rápido, que é um dos motivos que a gente fala tanto sobre esse câncer, principalmente porque a gente focar na mulher. O câncer de mama, segundo o INCA, né, tem uma estimativa para 2020 de cerca de 29,7 casos de câncer de mama esse ano. Isso dá mais ou menos cerca de mais ou menos uns 66 mil mulheres que vão ter o câncer de mama. E é um número muito expressivo. E junto com isso, eu venho também ressaltar que o câncer de mama ele também pode acometer o homem. Porém, a porcentagem é muito menor, muito inferior, tanto a porcentagem de casos novos quanto a porcentagem de mortalidade. Enquanto que as mulheres, a mortalidade pode chegar, no último dado, foram cerca de 17 mil mortes, no homem foram 189 mortes. Então, é uma diferença bem grande, mas que também não deve ser desvalorizada. Principalmente porque o homem não tem o costume de se cuidar, de ter o autocuidado. Então, é importante que, além da gente propagar, a gente como profissional de saúde, como farmacêutico, divulgar essa campanha para a mulher, acho que também é bem importante a gente levar isso para a saúde do homem. Mas hoje a gente vai focar na saúde da mulher, né? Estamos no Outubro Rosa e vamos falar mais sobre a mulher. E sobre os dados epidemiológicos são esses, a gente percebe que, tirando o câncer ao melanoma, o câncer de mama é aquele que mais atinge as mulheres e é o que mais também tem a mortalidade, né? Então, é justamente isso, né, Lei? Por conta dessa alta taxa de mortalidade, o Brasil ele ainda possui uma alta taxa de mortalidade que é necessária essa campanha cada vez mais forte, né? Que todas as pessoas envolvidas
todos os profissionais de saúde estejam envolvidos, né? Não somente no mês de outubro, mas durante todo o ano, né? Uhum. Propagando essa conscientização da prevenção, né? Do diagnóstico precoce, de fato. E quanto aos fatores de risco, né? O que você tem a falar referente aos fatores de risco que leva ao desenvolvimento desse câncer de mama, o que pode estar associado ao desenvolvimento do aparecimento do câncer de mama? Então, são fatores associados, né? Dentre um dos mais importantes, que ele não está atrelado apenas ao câncer de mama, mas também a todos os outros cânceres, que é a idade. Então, a gente sabe que quanto mais maior a idade, mais a probabilidade a probabilidade de uma pessoa ter de contrair o câncer, né? Então, a idade ele vem como um dos fatores principais. Mas além disso, também tem outros fatores. Tem os fatores genéticos e hereditários, que esses são em menor porcentagem, é mais ou menos cerca de 5 a 10% só de casos são hereditários, e essa parte genética. Tem também os fatores ambientais, a exposição a agrotóxicos, exposição a raio-x, fatores hormonais também. Então, todos esses fatores associados podem vir a aumentar o risco da pessoa ter o câncer de mama. Isso não quer dizer que se uma pessoa for mais velha, ela vai ter o câncer. Mas são fatores associados juntamente com a parte genética, né? Isso tudo vai influenciar. Sim, sim. A questão também a idade tem a ver também com as células, né? O envelhecimento das células. Sim. No caso dos fatores hormonais, tem a questão da mulher, quando ela tem a menstruação, né? Antes dos 12 e a menopausa após os 55, porque essa mulher ela tende a ficar mais exposta, né? mais exposta aos hormônios. hormônios, né? Então, isso aí Isso. tem um risco associado maior para o desenvolvimento do câncer de mama. Sim. Além disso, a gravidez após os 35 também, né? Isso já são outros fatores, né? A menopausa tardia, a entrada da menstruação mais cedo, como você falou. Isso tudo, né, juntando aí, são outros fatores de riscos. E aí a gente pode entrar também, falando dos fatores de risco, na parte da prevenção. Porque tem 30% do total de casos de câncer de mama, eles podem ser evitados com alguns tipos de hábitos. E aí eu vou citar alguns deles, mas tem outros. Na verdade, esses fatores de prevenção, eles vão servir como protetor daqueles fatores de risco. Então, por exemplo, hábitos alimentares saudáveis. A obesidade é um dos fatores de risco. Então, quando você tem uma alimentação saudável, quando você pratica atividade física, então você já você tem esse fator como protetor, né? A alimentação, como eu falei, o peso, né? Bebidas alcoólicas, o consumo de bebida alcoólica, o uso também de hormônios, principalmente para mulheres que entram na menopausa, que algumas optam por fazer uma reposição hormonal. E aí, essa exposição, principalmente ao longo período, ela pode levar, né, a uma predisposição maior. A amamentação também ela entra como um fator de prevenção, mas aí vale lembrar que se uma mulher não amamenta, não quer dizer que ela tem um risco que ela vai ter o câncer. Ela simplesmente só perdeu um fator de proteção para esse câncer de mama, né? Sim, isso foi até uma pergunta da Flávia, né? Se a amamentação é um fator de proteção. Então, você já respondeu a pergunta dela. De fato, é um fator de proteção, né? Não se sabe exatamente o que está associado a isso, mas estudos mostram que mulheres que amamentaram por mais tempo, né? Têm uma menor incidência. Então, a amamentação antes dos 35 faz com que contribui para uma proteção à mulher, né? Até porque essa mama ela leva um período para concluir, né, o seu desenvolvimento e concluir até os 35 anos. Então, por isso a importância de você a amamentação vir até os 35 anos, porque é durante a fase de desenvolvimento dessa mama, não é isso? Isso. A Liliane de Barreiras, ela gostaria de saber se quem tem cistos na mama, qual o risco de desenvolver câncer de mama? Não, na verdade eu ia falar um pouco mais à frente na verdade eu ia falar agora sobre os sinais e sintomas. E um desses sintomas é a aparência quando a mulher faz o toque, né? Ela pode perceber aquele um caroço,
normalmente é indolor, mas isso não quer dizer que seja um câncer. Na verdade, para chegar a esse diagnóstico, o diagnóstico ele é baseado num tripé. Ele é baseado no exame físico, no exame de imagem e no exame histopatológico, anatopatológico. Então, só apenas com esses três fatores juntos que é possível diagnosticar se é câncer de mama ou não. Então, não tem como falar que só porque tem um nódulo que é um câncer de mama, né? Então, já que eu já comecei a falar, né, sobre os sinais e sintomas, então, o principal, na verdade, é esse, que é o aparecimento de algum nódulo na mama. Então, como sempre tem essas campanhas, né, incentivando as mulheres para poder para ter o autocuidado. Então, e a gente, como farmacêutico, acho que a gente tem um papel fundamental nessa parte de levar para a população a importância desse autocuidado, de ter essa periodicidade de se observar, né? De verificar se as mamas estão com algum tipo de alteração, se o mamilo está investido, se o formato, o aspecto da mama está alterada. E lembrando que isso não é diagnóstico, é só para Se autoconhecer e saber que tem algo diferente, né? isso. E também a gente, como farmacêutico, além de divulgar isso, a gente também tem a questão de, por pesquisar um pouco mais, estar um pouco mais na área, a gente pode trazer para a população a época ideal de se fazer o exame do toque, né, de se tocar, que o ideal é que seja 7 dias depois da menstruação. Porém, tem algumas mulheres que não menstruam, né? Então, aí essas mulheres não têm o período certo. Mas para mulheres que têm um ciclo menstrual regular, o ideal é que seja feito 7 dias depois da menstruação, né? E um momento confortável, no banheiro, ou deitado. Mas o importante é que a gente, né, como profissional, sempre leve isso para frente. Sim, com certeza. Esses sinais e sintomas não é que todas as mulheres vai aparecer, né? Tem mulheres que não conseguem sentir e vai no exame de rotina e descobre que tem um nódulo, né? E daí eles vai fazer uma identificação diagnóstica para ver se esse nódulo é benigno ou maligno, porque são malignos, não é isso? E por isso que é a importância dessas campanhas e juntamente com ele o incentivo da mulher a fazer mamografia, porque a mamografia ela consegue captar aqueles nódulos que a gente não consegue ver, porque não tem um tamanho suficiente para a gente apalpar. Então, a mamografia, ela seria o primeiro, um exame muito importante, né? Principalmente para poder detectar no início, principalmente porque esse diagnóstico precoce, ele está intimamente ligado com o melhor prognóstico. Então, quanto mais cedo a mulher descobre o câncer de mama, melhor é a chance de cura do câncer, né? Mas isso tudo vai depender do tipo de câncer que ela vai ter e tudo mais. Sim, com certeza. Até porque hoje em dia existe o rastreamento, né? Então, o Brasil ele vem adotando certas medidas, né? Como rastreamento. Aqui na Bahia mesmo, o Hospital da Mulher ele faz diversas campanhas em relação a esse rastreamento, né? Ações onde convida mulheres a fazer gratuitamente alguns exames de rotina. E nesses exames não tem um público-alvo específico que tem nódulos, ou teve uma alteração no exame, não. O público é de forma geral, né? Tem uma idade de forma geral, mas né, no intuito de ter esse diagnóstico precoce, né? Ter alguma alteração e fazer a identificação diagnóstica disso aí, né? Pegar recentemente. Então, hoje a gente conta muito com esse rastreamento e que ajuda muito, né? O mesmo acontece com esse rastreamento bienal, que é feita a mamografia para mulheres acima de 50 anos, entre 50 e 69, que faz mamografia em 2 anos, que é uma forma também de pegar e ter um prognóstico melhor a respeito disso, diminuir a mortalidade nesses casos, né? E pegando esse gancho sobre um pouco falar sobre essa campanha do Outubro Rosa, né, da importância dele, sobre esse cuidado com a mulher, porque é justamente nessa época do ano em que muitas empresas elas se mobilizam para poder ir até locais em que não tem mamografia, então vão naqueles nos carros móveis para poder levar até as pessoas que não têm acesso, que têm dificuldade de acesso, né?
Então, isso também é muito importante ter essa campanha, né? Sim, E sim. principalmente que não se restringe apenas à campanha, que expande o ano todo, né? Isso, verdade. A Lorena perguntou referente a mulheres usuárias do SUS que não têm acesso a drogas mais recentes no tratamento do câncer de mama. Vocês acham que há impactos reais no desfecho clínico? Repete a pergunta, por favor, amiga. Ela quer saber se usuários do SUS, né, que não têm acesso aos medicamentos mais recentes, se há um impacto no Sim, desfecho clínico. assim, isso tudo vai depender do estágio da doença, porque o tratamento, ele, Está ele pode atrelado. ser de duas formas, né? Ele pode ser sistêmico e pode ser local. E tudo isso ele vai depender do estágio do câncer, feito depois do diagnóstico. Então, não tem como afirmar isso, porque a depender do tipo de câncer, o tratamento que o SUS oferece, ele pode muito bem atender a necessidade daquela paciente. Então, isso vai depender apenas do diagnóstico, do estadiamento, na verdade, do câncer. Então, como eu já falei, né, o tratamento ele pode ser dessas duas formas, pode ser sistêmica ou pode ser local. O local seria através da cirurgia ou através da radioterapia, e a sistêmica, que seria através da quimioterapia, através da hormonioterapia e também através de imunobiológicos, né? E Sim, aí, tudo isso também, a definição de qual protocolo a paciente vai usar vai depender tanto do estadiamento quanto da performance da paciente, como a paciente está, né? Para poder escolher. E também do querer da paciente, porque a gente tem que levar isso em conta também, porque por ser mulher, mulher tem muitas particularidades. Então, tem mulher que pode não aceitar fazer determinado tratamento porque o cabelo vai cair. Então, o profissional ele tem que levar isso também em conta, né? o desejo real da paciente, né? E Isso. sem contar que hoje no SUS já existe biológicos, né? O SUS já Já, oferta para os pacientes HIV trastuzumab, positivo, agora a inclusão do PERGITA. Então, isso. o SUS ele está realmente caminhando, está dando um tratamento Uhum. bom, né? Esses Isso, pacientes que não tinham antigamente um acesso à terapia, por exemplo, hoje eles já têm acesso à terapia com anticorpo, né? Com biológico. isso. E a diferença quando mostram os estudos, né, das diferenças de alguns tratamentos de pacientes que precisam utilizar o anticorpo monoclonal para aqueles que não utilizaram, a diferença de sobrevida livre da progressão de doença, ela tem ela é bem significativa. Então, com exceção desses anticorpos monoclonais no SUS, foi um ganho muito grande, né, para Para as toda a mulheres, em população, geral. né? Sim, sim. A Liliane, ela pergunta como funciona a realização de exames pelo SUS, né? Como mamografia, ultrassom. Eu acredito que Ela quer depende que a gente de cada, de cada, de hoje cada em dia hospital, né? De cada instituto, normalmente é, por regulação, né? no sentido dos exames, por exemplo, o Hospital da Mulher, que é referência, né, no tratamento do câncer Uhum, no estado da Bahia, a gente não é porta aberta, a gente não aceita direto. O que tem uhum. é, as pacientes, elas são atendidas, né, em unidades básicas de saúde, por exemplo, e são feitos exames de rotina ou por essas campanhas de ação, essas campanhas que a gente faz praticamente o ano todo. As pacientes que são diagnósticas têm alguma alteração e é investigado, e, por exemplo, ela tem detectado a neoplasia, elas têm atendimento lá, prossegue com atendimento. As pacientes que, por exemplo, têm uma ultrassom, faz ultrassom por fora ou elas vão via regulação. Infelizmente, não tem porta aberta. Então, para tratamento de câncer hoje, basicamente, é via regulação. Então, esses exames são ofertados sim na rede SUS, Isso. né? Mas tem que procurar o agente de saúde, né? Para ver como funciona no Uhum. seu bairro a realização desses exames. E tem alguns casos também que o próprio SUS ele encaminha. Em alguns casos, você pode ir em algum posto de saúde e entrar em contato, e aí o próprio posto ele encaminha para lugares que façam esses exames através do SUS. Então, o importante
é ligar mesmo. Eu acho que eu acredito que no cartão do SUS tem um número, e aí pode ligar e procurar saber onde é que, quais são as clínicas que aceitam fazer pelo SUS, porque tem clínicas que fazem. E a gente fala assim, grande porte, né? Para um acompanhamento geral, para fazer a mamografia, para acompanhar depois da mamografia, depender do resultado, mas apenas para exames. Através do SUS, você consegue ir em alguns postos de saúde que eles podem encaminhar também para poder realizar esses exames. Sim, sim. A Lori, ela pergunta sobre o triplo negativo. O triplo negativo no SUS já é mais complicado, né? A gente não tem muitas ferramentas a utilizar. No Na sistema privado, hoje, a gente já tem terapias muito boas, né? Para o triplo negativo. Infelizmente, no SUS não é uma realidade muito bem assim ainda. Eu só ia comentar que, na verdade, o triplo negativo, infelizmente, é um dos que vem com os piores prognósticos, né? Juntamente com aqueles que têm o HER2 super expresso, que é o que porque não tem receptor positivo, não tem o HER2 positivo, então não tem não tem muitas drogas com que trabalhar. Mas, como o Fran tinha comentado, né, no setor privado, já tem essa inovação com a nova, principalmente com a parte de os imunobiológicos, que já vem para ajudar nesse tratamento, né? E tem outra pessoa está perguntando, né, a Carilma, ela está perguntando como a farmácia clínica ajudaria esses pacientes de oncologia mamária, né? A gente vai falar um pouquinho, sim, sobre as orientações do farmacêutico, como é que o farmacêutico está inserido nesse processo, né, nos cuidados no câncer de mama ou de forma geral na oncologia, né? Então, Alice, você pode iniciar falando um pouquinho sobre a atividade do farmacêutico nessa área, né, da oncologia, principalmente no tratamento do câncer de mama. Pode trazer Então, sobre o farmacêutico, mais uma vez, ele tem um papel fundamental, não só ele como profissional, mas também junto com a equipe, né, multidisciplinar, porque o farmacêutico, quando o paciente vai iniciar um novo ciclo, muitas vezes o paciente não conversa, não teve vergonha de perguntar algumas coisas com o médico, pelo nervosismo, acabou não entendendo algumas coisas, e a gente vai como um suporte a mais para poder fazer com que ele entenda como é que vai funcionar aquele ciclo dele, quais são as drogas que ele vai tomar, por quantos ciclos quantos ciclos é que eles vão fazer. Normalmente as mulheres com câncer de mama, a maioria usa no protocolo a doxorubicina, que que muitas chamam de droga vermelha. E com essa droga, a urina acaba saindo avermelhada e tem muitas pessoas que às vezes não prestam atenção em alguma orientação do médico e acabam se assustando quando vão ao banheiro, que percebe que a urina está avermelhada. E aí o farmacêutico ali de junto para poder orientar o que vai acontecer depois daquele ciclo, quais são os tipos de reações que ela vai ter e como poder manejar também isso. E também com os protocolos para poder acompanhar junto com o médico através junto com observar o paciente como um todo, né? Ver as interações, ver que o paciente está utilizando, para ver se precisa alterar alguma coisa, se conversar com o médico se tal protocolo pode ser melhor naquela paciente, se a paciente tem algum distúrbio cardíaco, você não pode mudar para tal terapia. Ou às vezes não tem muito, infelizmente não tem muito o que se fazer, que tem que pesar o pós e o contra, né? Que aí tem que optar pelo que tem mesmo. E o acompanhamento da gente também com os pacientes de hormonioterapia, de orientar, informar também as reações que elas podem vir a ter. E muitas pacientes também, especialmente as de hormonioterapia, elas têm muita vergonha, às vezes, de perguntar algumas coisas. E a gente vem como um profissional para ter uma conversa mais íntima com o paciente. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso, né? Sim, sim. E vale ressaltar que o nosso cuidado ele vai desde a admissão do paciente até a conclusão do tratamento, né? Então, Isso. Depende da realidade de cada instituição, né? Então, normalmente acontece que o farmacêutico ele faz o primeiro atendimento, depois que o médico faz o diagnóstico e prescreve o protocolo, nós farmacêuticos analisamos esse protocolo de acordo com a indicação terapeuta, né? Para ver se está de acordo. Então, normalmente na oncologia se faz clínica, né? Como a Lei falou, né? Então a gente
na nossa vivência hoje, a gente recebe uma prescrição, a gente faz a admissão desse paciente, como ela falou, explica todo o processo direitinho, tira todas as dúvidas, fala sobre o manejo de toxicidade, de como ela, o que ela vai, quais são os possíveis efeitos adversos e como manejar, né? A gente deixa disponível nosso telefone para qualquer dificuldades ou efeitos adversos que ela não tenha conhecimento e queira tirar sua dúvida, né? A gente deixa o contato. E muitas pacientes, desculpe interromper, Fran, mas só para pegar esse gancho, que tem muitas pacientes que, inclusive, ligam mesmo, não para o nosso número privado, mas ligam para lá, para a gente, para poder perguntar. E eu acho isso muito, muito bacana, né? Que elas percebem a nossa importância. Então, tem muitos pacientes que ligam para lá para poder falar com o farmacêutico, porque tal médico passou tal medicamento e ela está com dúvida se vai interagir com aquele outro que ela toma. Sim, ou se ela vai estar com vontade de tomar tal chá para poder emagrecer, se aquele chá vai dificultar, vai interromper, ou se ela vai fazer algum determinado procedimento, se ela interrompe com medicamento ou não. Então, a gente recebe bastante esse retorno, principalmente com as pacientes que fazem hormonioterapia, que é as que a gente consegue ter um acompanhamento maior, até por conta do tempo que elas utilizam, né? Porque a quimioterapia, a quantidade de ciclos são menores, então a gente acaba não acompanhando por tanto tempo, né? Mas as de hormônio a gente consegue ter um acompanhamento maior, então a gente tem um retorno muito bom também. Então, fechando, quando a gente recebe a prescrição, vale ressaltar que o farmacêutico olha os exames, né? Ele olha a dose, calcula e vê se está de acordo com aquela superfície corpórea, com a dose calculada do médico, né? E quando a gente não encontra o cálculo feito pelo médico da divergente do nosso, a gente faz a intervenção chamada intervenção farmacêutica, né, Ellen? A gente conversa sobre esse com o médico, verifica se a dose é aquela mesma, entende o motivo. Às vezes os exames estão alterados, né? E aí a gente vai fazer a confirmação da conduta, se ela vai realmente fazer quimioterapia mesmo com aqueles exames alterados, né? Uma baixa imunidade. Então, a gente é um meio de bloqueio também para aquela quimioterapia não chegar no paciente quando não deve fazer. Então, a gente analisa, desde a análise da prescrição, dose, faz toda a análise, né? Como eu falei, de exames, para depois liberar a manipulação da quimioterapia sendo que vale ressaltar que é o ato restrito do farmacêutico a manipulação da quimioterapia, tá, gente? Então, a gente manipula, somente a gente pode manipular essas drogas antineoplásicas. E como a Lei falou, a gente acompanha mais de perto os pacientes de hormonioterapia, porque eles passam 5 a 10 anos conosco. Então, eles vêm mensalmente, né? Os que não vêm mensalmente, eles vêm para consulta a cada 3 meses ou 6 meses, e a gente acaba acompanhando esses pacientes de mais próximo, né? E uma dúvida que eles têm muito é a respeito dos chás, né? Que a maioria, por exemplo, nossa vivência, a maioria dos pacientes são do interior, então eles têm uma cultura de tomar chá, bastante chá. Então, nem todos os chás podem ser tomados, porque interage, né? E acaba que esses pacientes, eles têm muita dúvida, então eles entram em contato mesmo com a gente, e a gente faz uma estatística disso aí como indicador. E o nosso intuito é trazer qualidade de vida para esses pacientes, né? Tentar minimizar ao máximo as reações, manejar de uma forma que esse paciente ele tenha qualidade de vida, né? E aí, só pegando esse gancho aí também, falando sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a paciente, né, no câncer de mama, é que essas pacientes da hormonioterapia, muitas vezes a gente tem um pouco de elas têm um pouco de resistência quanto a isso, de não deixar, de não querer usar determinados chás, porque já tem um costume. Então, e a gente também tem que entender o lado delas, né? A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que fazer a nossa parte de orientar, é claro, falar o que pode, o que não pode, mas a gente também tem que ter uma conversa, tem que entender um pouco os dois lados, ter esse cuidado, né? Que ela já está num momento de fragilidade, já vem com diagnóstico, já vem com aquele tratamento. Muitas já passaram por uma quimioterapia e começaram depois a hormonioterapia. Então, a gente também tem que ter esse olhar, além do profissional, um pouco mais humano. Né? Sim, com certeza. Deve levar em conta as crenças, né? Os hábitos desses pacientes, porque a gente não pode tirar totalmente esses chás, já que é costume deles, né? São hábitos, eles têm hábito de fazer isso todo dia, então tem que ter cuidado. A forma como a gente aborda esse paciente, como a gente tenta trazer esse paciente conosco, né? O Dione, ele está perguntando sobre, que a gente falou mais cedo, você poderia repetir a lei, em relação ao câncer de mama em homens. Como é diagnosticado e tratado?
O câncer de mama, o diagnóstico é basicamente muito parecido com o da mulher, né? O homem também ele pode fazer o autoexame, muito parecido, né? Bem parecido com o da mulher, palpar a parte, né? Verificar se tem alguma alteração também no mamilo, se tem algum tipo de alteração na parte da mama do homem. E exames de imagem também. E quanto ao tratamento, normalmente, pelo homem, como eu tinha falado anteriormente, não ter esse costume do autocuidado, de procurar o médico para poder fazer esse tipo de exame de mama, normalmente quando o homem descobre já está no estágio um pouco mais avançado. Então, o câncer ele acaba sendo um pouco mais agressivo nos homens do que nas mulheres por conta disso, do diagnóstico precoce. Então, por isso que eu sempre bato na mesma tecla, que uma das partes mais importantes é o diagnóstico precoce, porque isso está intimamente ligado com o sucesso do tratamento do paciente, né? Sim, sim, sim. A Flávia, ela tá falando sobre o que a gente acha do chá da erva de São João, né? Não pode com nada, né? A erva de São João não pode com nada. Praticamente Qualquer interage com paciente tudo. que interage com tudo. Tanto o chá de graviola também, que não tem estudos, né, que sustentem, que possa trazer algum benefício. Muitas pacientes vêm questionar, que falam que tomam chá de graviola, chá de noni. E aí a gente orienta, a gente fala que não tem nenhum estudo que comprove que vai trazer algum benefício, né? Porque o discurso que muitas chegam é falando que aquilo que o chá de graviola vai curar o câncer de mama. A gente também tem que falar de uma maneira que não seja assim, não vai curar, porque a gente tem que tratar o paciente como tem que ter o cuidado humano, né? Além do profissional. Sim, Então, sim. a gente tem que mostrar que não tem nem falar que não tem nenhum dado científico que comprove de fato que aquilo vai ajudar no câncer. E muito pelo contrário, né? Os dados que a gente tem é que pode sobrecarregar o fígado. Então, acabar atrapalhando o tratamento que essa paciente está fazendo do que ajudar, que é como acontece com a Verdade. erva de São João, né? Que interage com tudo, com todas as quimioterapias, independente de ser câncer de mama ou não. Então, essa daí falo que é bom evitar. A gente pede para evitar, de fato, os medicamentos que sofrem metabolismo hepático, né? Para Isso. evitar sobrecarregar, de fato, o órgão, né? E alguns deles Uhum. realmente interagem com o medicamento, né? E falando do acompanhamento também, a gente a gente pede aos pacientes que eles sempre retornem à consulta e qualquer inserção de algum medicamento na sua rotina, que sempre fale para a gente, né? Porque a gente sempre avalia a possibilidade de interação, se esse medicamento interage com o tratamento atual ou não, né? Então a gente está sempre Uhum. orientando os nossos pacientes a falarem tudo, né? Que de fato mudaram na rotina deles durante o tempo que a gente ficou sem contato, né? Isso. E aí, trazendo um pouco da prática, né, dessa questão de interações, tem muitas pacientes lá que a gente recebe do câncer de mama que fazem hormonioterapia, que elas utilizam antidepressivos. E tem alguns antidepressivos que eles acabam interagindo com alguns dos medicamentos. E aí a gente não pode também a gente não manda suspender, né? A gente não tem como mandar suspender. Mas o que a gente sempre orienta é que ela volte ao médico para ver se tem como trocar para outro tipo de antidepressivo, né? Que não interage com esse medicamento para não diminuir o efeito. E quando E isso acontece, geralmente, né, quando é uma paciente ambulatorial que sai da consulta com o médico, né, uma paciente nossa, a gente geralmente, se a gente vê uma interação relevante, né, a gente conversa, uhum, contacta o médico de imediato, né, antes da paciente ir embora e tenta verificar o melhor, como ficaria o melhor tratamento, né? Então, se sim. a terapia supera os riscos, né? Então, a gente analisa tudo isso. Uhum. Basicamente, a gente atende esse paciente, acompanha e verifica todas as reações, né? O que mais acontece é os pacientes reclamando muito de reações e a gente tentando amenizar isso aí, dizer que incentivar o uso de caminhadas, né? Principalmente os pacientes que fazem hormonoterapia, que sentem muitas dores nas articulações Sim. inchadas, também, mas a gente orienta bastante o uso ou a atividade física, né? Uhum.
A Jéssica está perguntando em relação à metástase, existe alguma em maior prevalência em decorrência do tumor de mama? Você fala no sentido qual órgão que é mais acometido, ou se tem grande chance de ter metástase no câncer de mama? Eu acho que ela quis perguntar em relação a quais são as metástases que mais acontecem com os órgãos que eu acho que foi isso, em relação aos órgãos mais acometidos, no caso das metástases em mama. É isso, O que Jéssica? a gente vê bastante é o pulmão, né? Que eu acho que o pulmão é um dos primeiros órgãos, tanto que normalmente tem um acompanhamento bem. Os médicos sempre pedem esse acompanhamento com fazer raio-x do tórax. Eu acho que o pulmão, eu acho que seria o primeiro órgão a ter a metástase, né? O Sim, pulmão. sim, sim. E outro. É basicamente isso, né? Gente, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao papel do farmacêutico, em relação ao acompanhamento clínico? Alguma pergunta a respeito disso? Sobre algum fluxo, algum processo. Com relação, só para trazer um comentário que eu acho que é uma melhoria, né, que a gente poderia ter nos serviços, em todos os serviços, que seria importante que o farmacêutico ele tivesse uma sala para poder conversar de uma maneira privativa com o paciente, né? Porque tem coisas que o paciente não se sente confortável de falar perto de outras pessoas. Então, quando a gente consegue ter uma conversa só com o paciente, em um local privado, assim como os médicos têm com o paciente, eu acho que a gente conseguiria alcançar o maior número de informações desses pacientes e com isso até alcançar diminuir alguns tipos de reações adversas, porque o paciente pode não contar determinadas coisas que a gente não sabe. Então, eu acho que isso seria bem interessante se a gente tivesse essa sala privada. Eu acredito que em outros setores, em outros serviços até tenham, né? Um Mas que não é consultório uma de todos, realidade daqui, nossa, né? verdade. A Flávia está perguntando como é atender o paciente do SUS, que normalmente a gente sabe que são pessoas carentes, né? Como farmacêutico em oncologia, temos forte instinto e cuidados, né? Então, qual é o nosso desafio em atender esses Na pacientes? verdade, é um desafio grande e a gente se bate bastante, porque tem muitos pacientes que não conseguem comprar nem os antieméticos para poder fazer a quimioterapia. Então, tem muitos Verdade. pacientes que chegam para a gente com queixa de que fez a quimioterapia, mas voltava para casa com muita ânsia de vômito com Então, anemia muito forte, muito nauseado e que se sentia muito mal. E aí, quando a gente vai, conversa um pouco, aí a pessoa fala que o médico passou para mim tal medicamento, mas um dá sono, mas aquele outro, só que ele é muito caro, que normalmente é o Vonal, que normalmente isso. sempre passam. E normalmente as pacientes têm dificuldade de adquirir esse medicamento, né? Então a gente recebe muitas pacientes com essa queixa de não ter esse acesso para comprar esses medicamentos, esses antieméticos, né? Então é um desafio, a gente tenta, né, ver o que é que pode fazer. Um Dramin, que é um dos que passam, só que dá sono, e muitas preferem não tomar porque dizem que dorme o dia todo. E aí. E é complicado porque quando a paciente vai fazer a quimioterapia, ela sente náusea, né? Bastante, durante e depois, né? Então, é um desafio. Eu vejo como um dos principais, esse poder de aquisição dos medicamentos, né? Não só dele, como também pacientes que não conseguem comprar uma dexametasona antes de fazer a quimioterapia, né? Então, Infelizmente, né, a gente ainda não libera pelo SUS os antieméticos para terapia, pós-quimioterapia, né? Então, realmente é um pouco triste, porque sabemos que nem todo mundo tem condições de comprar, já que uma caixa com 8 comprimidos custa em torno de R$ 50. Realmente é desafiador, né, trabalhar no SUS, nós como e o que a gente quer é qualidade de vida desses pacientes, né? A gente quer conforto, dar conforto a eles, mas realmente a gente ainda não tem essa disponibilidade de medicamentos, né, ofertados pelos SUS antieméticos com um potencial maior, né, para a êmese. sim. Então, a realidade é um pouquinho desafiadora, de fato.
Verdade. O José Fernando, ele pergunta, o tratamento no SUS em geral contempla o uso de filgrastim, que é um estimulante de cultura profilático ou apenas terapêutico? Então, normalmente a gente só faz o uso terapêutico, né? Em alguns casos, pode ocorrer de ter tratamento profilático, mas aí a gente tem que ter reunião com o coordenador médico, aí exige todo um protocolo. Mas o filgrastim a gente consegue sim como um tratamento. Alguns pacientes, quando estão com a neutropenia, né? E aí lá é como no padrão, mas a paciente que necessita do filgrastim, a gente dá esse suporte sim, e a gente, como o farmacêutico da oncologia, que vai analisar a necessidade, então a gente sempre olha qual é o paciente que está necessitando, a gente vai avaliar, olha os exames dele, o hemograma, ver se realmente está necessitando. Os dias de uso, normalmente a gente sempre libera por 3 dias. Observa, porque normalmente em 3 dias é o suficiente para, né, para essas células, né, para aumentar as células. Mas em alguns casos, nem com 3 dias. Então aí o médico faz a nova solicitação e aí prolonga o uso. Mas como suporte a gente consegue sim. Hoje o SUS, ele oferta apenas para alguns CIDs, né? Hematológico, por exemplo, tem a PAC para filgrastim, né? Mas, por exemplo, oncológico, de fato, são alguns CIDs específicos que têm a liberação do filgrastim na PAC, né? Então, hoje a gente só libera no SUS alguns CIDs específicos. Não é para todos os pacientes a estimulação da cultura. Mas, quando o paciente ele interna com uma neutropenia febril, né, o SUS ele é obrigado a dar o estimulante. E aí o que acontece lá é assim, alguns casos específicos, alguns CIDs, né, que cobrem, a PAC cobre, e em outros casos é liberação mediante diretoria e o hospital arca com o custo, né? A Flávia, ela pergunta em quais etapas do cuidado do paciente oncológico farmacêutico está inserido. Eu acredito desde o começo, né? A partir do momento que o paciente ele é admitido até ele terminar o tratamento, a gente está inserido a todo momento, né? A partir do momento que ele é admitido, a gente vai analisar o protocolo, se aquele protocolo, como Fran tinha comentado anteriormente, se aquele protocolo ele de fato condiz com o estadiamento, com o status de performance daquele paciente, ou se às vezes poderia trocar alguma dose, algum medicamento, ou se poderia reduzir se o paciente está com função renal alterada, aí poderia fazer um tipo de ajuste. Então, já começa na admissão do acompanhamento durante, para a gente tentar manejar essas reações adversas que os pacientes possam vir a ter, e até para prevenir alguns tipos de reações adversas também. E também o depois, né? O acompanhamento depois do tratamento. Então, o farmacêutico ele está inserido desde o momento, e não só na admissão, mas também na prevenção. Como eu tinha falado logo no começo, que o farmacêutico, ele como profissional de saúde, ele tem ele deve, né, propagar essas campanhas de autocuidado, de fazer o autoexame, de sempre estar procurando o médico, fazer exames regulares. Então, por já estar inserido na área de saúde, eu acho que o farmacêutico ele vem com um papel desde a prevenção, na verdade, até o tratamento. Com certeza. E vale ressaltar que, além da gente acompanhar, a gente acompanha em todos os ciclos, né? O paciente retorna para fazer a próxima infusão, a gente verifica como o paciente sentiu, o que ele sentiu, né, durante, o pós-quimioterapia, né? Nesse período que ele ficou no descanso, né? E veio para ciclar, no próximo ciclo a gente sempre procura saber qual foi a reação que ele teve, né? Além dos médicos fazer a graduação desses sintomas, a gente também verifica esses sintomas relatados pelos pacientes, né? E aí a gente vê a melhor forma de manejar esses sintomas para a gente acompanhar de perto esses pacientes. A Liliane, ela comenta que os antieméticos, de fato, deveriam ser fornecidos gratuitamente pelo SUS. Eu também concordo, minha amiga, que a realidade é muito triste, mas infelizmente ainda não tem, né? A Flávia, ela pergunta quais são as principais emergências oncológicas referentes ao tratamento do câncer de mama.
Eu acredito que ela queira saber, quando a paciente ela faz uso da quimioterapia, isso aí tem alguma Uhum. reação. As reações Normalmente, mais graves que a gente tem que acompanhar, né? geralmente o que Reação é de... mais evidência é a neutropenia febril, por exemplo, né? O paciente Sim. interna com baixa das células de defesa e precisa fazer esse fibrostin aí para poder ter uma melhora. E, e tem alguns pacientes também que fazem uso de uma droga quando está com metástase da capecitabina. Em alguns casos se usa, né? Em Então, pacientes com mama, capecitabina e metástase. E a capecitabina ela pode gerar várias reações adversas e uma delas pode ser síndrome mão em pé, que muitas vezes o médico pode não perceber nos pés, a paciente não falar, e aí o farmacêutico com aquele cuidado de perguntar, que a gente sempre pergunta, como é que tá a mão, como é que tá o pé, se tá descamando, se tá doendo, se formou bolha. Eu acho que são, porque isso são sinais já para avisar o médico, para diminuir uma dose, para poder suspender um ciclo. Então, eu acho que são nesses os casos principais, eu acho que de mais emergência são com essas drogas, né? As infusionais. E também tem pacientes que fazem uso de hormonioterapia e sentem umas reações mais fortes. Pacientes que usam anastrozol, tem pacientes que sentem tantas dores articulares que têm dificuldade até de andar. E aí elas trazem isso pra gente, a gente vai, tenta conversar com o médico para ver se tem como trocar para outra droga, para usar outro inibidor de aromatase, ou, ou, ou então, se a depender do que for, se consegue mudar para o tamoxifeno, ou fazer alguma outra abordagem, né? sim, sim, sim. O Johnny, ele pergunta se mulheres que colocam silicone já têm predisposição ao câncer de mama, pode acelerar o processo? Nesse caso, qual o processo de cuidado com esse tipo de paciente? Paciente com câncer de mama, com Não, com silicone, se pode acelerar predisposição. o processo? Com disposição a ter câncer de mama. Eu acho que não existe evidência Não tem científica, relação, né? não. Não tem nenhuma, não tem nada que ligue o silicone a ser um fator de risco para o câncer de mama. Né? Não tem nenhum dado que justifique isso, não. O Jarbas, ele está perguntando se existe alguma restrição do tratamento oncológico durante esse período de pandemia. Existe algum cuidado especial? Na verdade, a gente fez uma live, a gente da comissão, né? A gente fez uma live no mês passado falando justamente sobre os cuidados do paciente oncológico nessa pandemia, né? E aí, quem foi como palestrante foi outro membro da comissão, o Caio, e aí ele comentou um pouco sobre isso, que a ASCO publicou fez uma publicação modificando alguns protocolos, e alguns outros não tinham como mudar, em alguns casos tinha setores que estavam fazendo a domicílio. Então, isso foi bastante abordado, inclusive, na live passada e tem no IGTV do CRF. Da Aí, comissão, né? Na é, verdade, não deixou de ofertar terapia para o paciente, pelo contrário, né? Durante a pandemia, os pacientes eles estiveram presentes e a gente continua aceitando novos casos, até porque o câncer ele não espera, né? Então a gente precisa tratar é, esses pacientes o mais breve possível. Então, o com cuidado especial certeza. que a gente orienta esses pacientes é realmente tomar os cuidados em relação à prevenção da Covid-19, no sentido de serem pacientes imunossuprimidos, né? Pacientes mais fragilizados em relação às células de defesa, a gente pede para tomar todos os cuidados, evitar sair, né, e se expor a esse vírus. Então, eles continuam indo, continuam tratando, mas com todos os cuidados possíveis, né? A José Fernando está perguntando se é fornecido pelo SUS ou pelas clínicas que recebem pelo tratamento. Eu acho que ele está querendo falar sobre o O filgrastim, é isso? fibrochin? Eu acho que não é que é de fato fornecido, né? Se é que ele está perguntando pelo filgrastim. Existem Uhum. alguns casos específicos que a gente libera, né? Liliane É. pergunta se as pacientes têm apoio psicológico em relação ao tratamento da doença. Tem. Geralmente, Lá no sim. nosso serviço, pelo menos, tem acompanhamento do psicólogo, nutricionista, assistente social, da equipe mesmo multidisciplinar dessa paciente, né? Então, tem todo esse amparado e é o ideal, né? Que tenha o acompanhamento de todos esses profissionais
para poder lidar com esse processo. Sim, sim, sim. É, ele fala que em relação aos antieméticos, não é fornecido. A gente só dá a terapia venosa. Os antieméticos orais, infelizmente, as pacientes elas têm que comprar o Isso. SUS não oferta, né? E a Flávia Uhum. está perguntando em relação ao uso do ácido zoledrônico, né? Com a indicação. Normalmente, os médicos indicam, né? Quando tem Hipercalcemia, né? maligna, né? Secundária Uhum. à neoplasia e faz o uso, né? E usa Desse. principalmente muitos pacientes que usam alguns protocolos de quimioterapia, né? Que fazem junto com fazer a doxorubicina com a ciclofosfamida e depois a docetaxel. Aí, às vezes, associa isso ao ácido zoledrônico, o anastrozol também. Uma perda, né? Gente, tá chegando no nosso horário. A live foi muito boa, só falta apenas 9 minutinhos. E com Ainda tem uma hora, algumas perguntas aí, mas acho com que dá para uma hora, responder. Uma das... com uma hora, geralmente a live é derrubada, né? Infelizmente, a gente tem que ficar por aqui, né? Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa noite durante essa horinha, né? Foi muito bom a troca de experiência, né? As perguntas. Uhum. Agradecer ao Conselho Regional de Farmácia pelo convite, né? Pela participação. E agradecer E a Lei por agradecer, né? estar conosco. Agradecer a presença também de todo mundo, as perguntas, e lembrar também que, como a gente não conseguiu responder todas as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, podem entrar em contato com o CRF. A nossa comissão, a gente tem um e-mail. E, infelizmente, nessa época de pandemia, a gente está. Infelizmente ou felizmente, a gente está tendo essa ferramenta de live. Mas sem a live, a gente sempre faz encontros e aí a gente está aceitando sugestões de temas também para poder discutir. Então, quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, as perguntas que a gente não conseguiu responder, podem nos procurar, chamar a gente no e-mail, que a gente responde, tira as dúvidas. E quero agradecer pela presença de vocês, né? Pelas perguntas e pela interação de vocês, que foi muito boa também. Sim, sim. Boa noite a todos, né? Fiquem com Deus e até uma próxima live. Tchau, boa noite, gente. Boa. Obrigada.